Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 39, as vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram ele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era, conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também um peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado, e engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdito, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem era de esmeralda, de safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo o nome dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de tranças de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e a puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo de fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivessem sobre o cinto um artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode da obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha,
Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura, de carmesim e fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas de capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul e de púrpura e de carmesim, de obra do bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda, da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram, assim seja. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o castiçal puro com suas lâmpadas e as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios de serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram aos filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Assim seja.